Olá! O tema dos véus islâmicos aparece muitas vezes na conversa do dia a dia e no debate público, mas vamos ser honestos, gera imensa confusão. O objetivo desta análise é muito simples. Vamos arrumar as ideias e perceber, de uma vez por todas, as diferenças entre eles, para que não restem dúvidas. Pois é, esta é a grande questão. Todos estes nomes estão ligados, claro, à fé e à tradição islâmica, mas não são de todo a mesma coisa. Cada um tem uma forma, um significado e um contexto próprios. Vamos então desconstruí-los um a um. Para isto se tornar mais fácil, vamos organizar a nossa análise em duas grandes categorias. A primeira é a dos véus, que apesar de cobrirem o cabelo e o corpo, deixam o rosto completamente visível. E aqui temos dois dos exemplos mais comuns. Vamos começar pelo hijab. É muito provável que este seja o véu mais familiar para a maioria das pessoas e há uma excelente razão para isso. A definição é, na verdade, bastante direta. O foco está em cobrir o cabelo e o pescoço, mas a identidade facial da pessoa permanece totalmente exposta. É a sua característica mais reconhecível, sem dúvida. Mas atenção, o hijab é muito mais do que um simples pedaço de pano. É o tipo de véu mais comum a nível mundial e as razões para o seu uso são incrivelmente variadas. Para muitas mulheres, é uma expressão profunda de fé e modéstia. Para outras, é um símbolo poderoso de identidade cultural. Ok, a seguir, nesta mesma categoria de véus que deixam o rosto descoberto, temos o chador, e visualmente é logo bastante diferente do hijab. A palavra-chave aqui é mesmo manto. Ao contrário do lenço que associamos ao hijab, o chador é uma peça de vestuário ampla que envolve o corpo todo. No entanto, partilha aquela característica fundamental. O rosto continua totalmente visível. E tem umas particularidades muito interessantes. É uma peça tradicionalmente associada ao Irão, usada como uma camada exterior sobre a roupa do dia-a-dia, e um dos seus traços mais curiosos é que não tem fechos. É mantido no lugar com as mãos ou habilmente ajustado sobre a cabeça. Portanto, para fechar esta primeira parte, o hijab é um lenço de uso global, o chador é um manto de corpo inteiro, muito típico do Irão. A grande semelhança entre os dois, ambos deixam o rosto completamente visível. Agora sim, entramos na segunda categoria e é aqui que muitas vezes a confusão se instala. Estamos a falar dos véus que cobrem o rosto, seja de forma parcial ou total. Vamos começar pelo niqab. E aqui, como vamos ver, o nível de cobertura aumenta e muito. A sua característica definidora é precisamente essa. O corpo e o rosto ficam cobertos, mas há uma abertura específica que deixa os olhos, e apenas os olhos, à mostra. O niqab está geograficamente mais concentrado em países da Península Arábica e, regra geral, está associado a uma interpretação mais conservadora do Islão. O ponto fundamental a reter é mesmo este, a visibilidade dos olhos. E por fim, chegamos à burca, que representa a cobertura mais completa de todos os véus islâmicos que estamos a analisar. A grande diferença aqui é que a burca é uma peça única que cobre a pessoa da cabeça aos pés. E, ao contrário do niqab, não deixa os olhos diretamente visíveis. Então, como é que a pessoa vê? É curioso, a visão é possível através de uma pequena rede ou tela de tecido que fica sobre a zona dos olhos. Isto permite ver para o exterior, mas obscurece completamente o rosto. O seu uso é mais predominante em regiões como o Afeganistão. Portanto, para que não restem dúvidas entre estes dois, a diferença está nos olhos. O niqab tem uma abertura para eles, a burca cobre-os com uma malha. E claro, cada um está associado a diferentes regiões do mundo. E com esta tabela conseguimos ver o quadro completo, a progressão de que falamos. Começamos no hijab, global e com o rosto visível, passamos pelo chador, um manto regional, depois para o niqab, que cobre o rosto mas revela os olhos, e terminamos na burca, que oferece cobertura total e é ainda mais localizada. Ok, mas por que é que isto tudo é importante? Bem, saber estas definições vai muito para além da cultura geral. É que estes véus não existem num vácuo. Eles estão no centro de debates políticos e sociais muito intensos. Basta olhar para um caso recente em Portugal. A discussão sobre legislar a proibição da burca mostra o quão importante é a precisão. Porque, por exemplo, confundir burca com hijab numa lei não é um erro pequeno, é um erro que muda radicalmente o alcance e as consequências de todo o debate. E isto leva-nos diretamente à ideia final, que é, no fundo, o verdadeiro propósito desta análise. O ponto crucial é, na verdade, bastante simples. Independentemente da opinião que cada um tenha sobre o tema, a base para qualquer conversa produtiva e respeitosa é o conhecimento.
Compreender a diferença entre estes véus é o primeiro passo para sairmos de uma discussão de achismos e entrarmos num diálogo verdadeiramente informado. E a reflexão que fica é esta. De que outras formas é que a clareza e a precisão na linguagem podem transformar o debate público? A resposta pode ser a chave para entendermos não só este, mas muitos outros temas complexos do nosso tempo.